Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que me vê, me ouve, me acompanha nas redes sociais, quero, de certa forma, trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesta hora. Amados irmãos, eu, olhando nas Sagradas Escrituras, eu vejo, primeiro ponto da mensagem, eu vejo que o diabo, ele não pode fazer nada contra a tua vida se Deus não permitir, Irmãos, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Deus é grande, Deus é grandioso, Eu vejo que nada acontece se Deus não permitir. E olhando nas Sagradas Escrituras, eu vejo que Satanás, o adversário, opositor, inimigo de Deus e da igreja, nada pode fazer, nada, ele pode fazer se Deus não permitir. É muito forte. Irmãos, olhando na Bíblia, eu vejo quando ele se levantou, contra Jó, acusando Jó, servo de Deus. E a Bíblia nos fala que ele questionava Deus, dizendo que Jó só era fiel, íntegro, reto diante de Deus, porque Deus, de certa forma, havia abençoado Jó, feito Jó prosperar nessa vida. Então, os bens materiais, riquezas, prosperidade que Jó tinha, era o motivo que fazia com que Jó fosse íntegro, reto diante de Deus. Então, ele acusava o servo do Senhor, dizendo que Jó era fiel, porque Deus o havia cercado de bens, de riqueza, de prosperidade. Então ele acusava Jó diante de Deus. E o Senhor, ele olha para o diabo, e certamente permite que Satanás venha tocar nos bens de Jó e na saúde de Jó. Então veja, irmão, o inimigo, o diabo, tocou nos bens de Jó, na saúde de Jó, Mas uma coisa me chama a atenção, que mesmo tocando na saúde e nos bens de Jó, eu vejo que Jó continuou íntegro, reto, e justo, temente a Deus, porque Jó, ele de fato, ele foi fiel a Deus, foi fiel até o fim, digamos assim, pelo qual, meus amados irmãos, eu fico assim admirado pela fidelidade de Jó, Jó, ele provou para o diabo que, os bens materiais, tudo que ele tinha, ele era fiel a Deus, não pelo que ele tinha, que eram os bens materiais, riqueza, prosperidade, mas Jó era fiel a Deus porque ele reconhecia a grandeza absoluta de Deus, porque Deus, ele é a razão do nosso viver, o motivo do nosso viver. Essa é a realidade. E Deus, meus irmãos, até mesmo permitiu, porque o Senhor, ele confiava em Jó. É muito forte. Deus, ele confiar, Deus, ele confiou em Jó. Deus confiar em você. Deus confia em mim, confia em você.
Por que Deus confia no homem, né? No servo, no crente que vive em retidão e em comunhão com Ele? Eu fico observando, né? Porque Deus confiou em Jó. Deus, ele confiou em Jó exatamente porque Jó era fiel, vivia em retidão diante de Deus. Era uma pessoa íntegra, né? Que tinha uma vida, um testemunho, né? Que dava frutos. Era um homem de Deus, um crente verdadeiro, podemos dizer assim, um servo do Senhor. E Deus confiou em Jó. Então Deus confia em mim e em você. A partir do momento, irmão, que nós vivemos uma vida de retidão diante de Deus, mesmo tendo os nossos defeitos e imperfeições, mas Deus confia em você, meu irmão. Louvado seja Deus. Então é muito tremendo. Não é porque nós merecemos, por causa dos nossos méritos, não, mas é porque, meu irmão, Deus, ele olha para você e vê a tua retidão, a tua integridade. Deus confiou em Jó e Deus permitiu e me tocou nos bens de Jó, na saúde de Jó. Então o diabo foi envergonhado porque Jó foi fiel a Deus. O diabo imaginava que Jó ia blasfemar contra Deus, né? Porque o inimigo tocou nos seus bens e na saúde de Jó. Mas Jó foi fiel ao ponto de dizer, né? Ainda que a minha pele seja consumida, né? Todavia, né? Na minha carne verei a Deus. Jó, ele se expressa assim. Ele dizia: o meu Senhor, né? O meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Jó, ele adorava a Deus, né? Em meio a tal situação. Então ele foi fiel a Deus em tudo. O diabo foi envergonhado. E Jó, amados irmãos, eu fico observando que Deus confiou em Jó, né? Ficou analisando nós mortais, né? Cheio de imperfeição, mas Deus confia, né, irmão? A partir do momento quando nós somos fiéis a Deus e vivemos em retidão, né? E Jó, ele venceu. E Deus, a Bíblia diz que Deus deu tudo que Jó havia perdido. Deus deu em dobro tudo que Jó havia perdido, porque ele foi fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vejo, irmão, que o diabo, ele não tem poder sobre a tua vida se Deus não permitir, né? Na verdade, o diabo queria destruir a vida de Jó, tirar a vida de Jó. Só que Deus havia dito: olha, né, tu pode tocar nos bens, na saúde dele, mas na vida dele, não. Ou seja, tirar a vida de Jó, não. Por quê, irmão? Porque o único que tem direito de tirar a vida, né, é Deus. Deus é quem tem direito, né? É Deus, né, que na verdade é o dono da vida, que tem direito de tirar a vida e dar a vida. É Deus que dá a vida e tira a vida. É Deus que abre a ferida e fecha a ferida. Irmão, se Deus te abençoar, Ele continua sendo Deus. Se Deus não te abençoar, Ele é Deus. Se o homem faz a obra de Deus, né, o Senhor continua sendo Deus. Mas se o homem não fizer a obra de Deus, Deus continua sendo Deus e Ele levanta outro, né? Então, meus irmãos, eu fico observando, né, que de fato Jó, ele foi fiel a Deus, né? O diabo, ele de fato queria tirar a vida de Jó, queria destruir mesmo Jó. Só que a vida pertence a Deus, né? A vida pertence a Deus. Às vezes eu fico observando a arrogância dos homens, né? Hoje, cometendo aí o aborto, essas leis que favorecem o aborto. Isso é um absurdo, meus irmãos. Um dia vai chegar o juízo de Deus contra, né, esses políticos, né, contra estes homens que são a favor do aborto, né? Essas leis que permitem o aborto, isso é crime, né? Isso é crime.
E eu fico observando, irmão, que Deus ele já conhece o homem até mesmo no ventre, né? No ventre materno. Lá em Jeremias, Deus falou, né? Deus fala nas Escrituras, quando o Senhor diz que, né, eis que eu te conheço, eis que eu te chamei desde o ventre da tua mãe, porque Deus ele já nos conhece, já dentro do ventre materno, até mesmo antes de ser formado. Então, irmão, aborto é crime. A gente vê que é proibido, né, matar uma onça, um leão, matar, né, esses animais e outros animais. É proibido, né, matar, né, um tigre, matar uma onça, um leão, um elefante, né? É proibido matar, né, certos animais, né, e etc. Porém, é permitido cometer o aborto, é permitido cometer, né, esse homicídio, que é tirar a vida, né? A vida que está ali no ventre materno. Essas leis que favorecem o aborto, é permitido o aborto, né? Matar vidas, isso é um caos, meus irmãos. Deus vai trazer juízo, né, contra essas pessoas, né, que são a favor, né, do aborto. Meu Deus do céu. Então, voltando aqui para a mensagem, amados irmãos, eu vejo que o diabo ele não tem poder sobre a tua vida se Deus não permitir. Segundo, o Senhor confiou em Jó. Em outras palavras, Deus confia em você, porque você anda em retidão com Ele. E terceiro ponto, irmão, é que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a realidade. Deus é dono da vida. É Deus que está no controle de tudo, né? E que o diabo, né, Satanás, né, os demônios, né, são cães em coleiras, não podem fazer nada, né, contra a tua vida se Deus não permitir, irmão. Não caia uma folha da árvore se Deus não permitir. Deus está no controle de tudo. Deus guarda a tua vida, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família, no nome de Jesus Cristo. Irmão, Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Então vale a pena, meus irmãos, né, ser fiel a Deus, viver uma vida de retidão íntegro na presença de Deus, mesmo em meio ao mundo cheio de devassidão, os prazeres carnais, né? Esse mundo aí com tantas coisas, esse mundo que oferece tantas coisas, né, que é prazeroso, porém tudo isso é passageiro, irmão. Então veja, irmão, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.